Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu enriqueci antes dos 30 anos, mesmo trabalhando como CLT por quase uma década. Eu quero que esse vídeo aqui sirva como inspiração pra você que está buscando viver uma acima da média ou está buscando viver uma vida diferente da maioria das pessoas. Rapidamente contando um pouquinho da minha história pra vocês, com 17 anos eu comecei a trabalhar no comércio e com 18 anos que eu fui de fato registrado como auxiliar de vendas em uma loja de roupas aqui na minha cidade. Naquela época, acredite se quiser, o salário mínimo era de R$678 e eu fui registrado como auxiliar de vendas com salário de 680. Mas rapidamente, pegando experiência, fui registrado como vendedor, que naquela época um vendedor ganhava em média R$980. Cara, é curioso eu vim aqui contar um pouco da minha história pra vocês, porque naquela época o meu maior sonho era um dia poder chegar a ser gerente de alguma loja grande, ou na melhor das hipóteses, se um dia eu conseguisse trabalhar bem, me desenvolver, eu poderia chegar até ser um supervisor, que naquela época ganhava em média R$3.000. Então pra mim, que tinha acabado de fazer 18 anos, se eu conseguisse fazer tudo certo e um dia atingisse o cargo de supervisor, pra mim a minha vida já estaria feita. Só que naquela época que eu também passei uma das fases mais difíceis da minha vida, pois eu morava na casa dos meus pais, onde basicamente eu morei por mais de 5 anos dentro do quarto. Meu pai com a minha mãe sempre viveu uma briga constante dentro de casa, onde as principais brigas sempre eram por causa do dinheiro, e tudo que acontecia ali dentro de casa refletia diretamente no meu relacionamento com meus pais, e por conta disso eu cresci a maior parte da minha vida sozinho. Meus pais não conversavam muito comigo devido às brigas constantes que tinham dentro de casa. Meus pais também não eram aqueles tipos de pais que me apoiavam a ter o próprio negócio. Meus pais não lembravam nem a faculdade que eu tinha me formado, tanto que na minha formatura somente a Larissa, minha esposa, compareceu. Isso devido à tamanha falta de comunicação que eu tinha dentro de casa. Como eu cresci sempre fazendo tudo muito sozinho, isso daí abriu brecha para que eu me endividasse muito cedo. Como a maioria das pessoas, eu também não recebi uma boa educação financeira dentro de casa, e com 20 anos, além de ajudar dentro de casa, pagar internet, as despesas, custos, faculdade, e também pagar as parcelas do meu carro, que era esse Corsa 98 que está aparecendo aqui pra vocês, eu também acabei emprestando meu cartão de crédito para um amigo e adivinha, fiquei com uma dívida de mais de R$4.000 para pagar, e a consequência disso é que eu perdi todos os meus cartões de crédito e ainda fiquei com o nome sujo. Foi aí, cara, que eu tive a pior sensação do mundo. Cara, naquele momento eu tava totalmente endividado, tava quebrado, ganhando pouco, tava com o nome sujo, e não fazia sentido eu voltar pra minha casa, colocar a cabeça no travesseiro, tentar pensar alguma coisa, porque tudo que acontecia dentro da minha casa era um ambiente muito ruim e aquilo só me colocava cada vez mais pra baixo. Nessa época, além de toda a crise que eu estava vivendo particularmente, isso daí também refletiu muito no meu relacionamento que eu tinha com a Larissa. Nessa época a gente estava namorando e eu decidi que a gente precisava terminar o nosso namoro porque, cara, nem eu estava me aguentando. Pra você ter uma noção, eu fiquei 3 meses fechado dentro do quarto, sem saber o que fazer, a minha cabeça estava mil e eu tava sem saída e sem entender exatamente o porquê tudo aquilo estava acontecendo e como eu poderia mudar aquela situação. Porém, foi nesse momento, dentro desses 3 meses que eu fiquei dentro do quarto, que eu entendi que somente eu poderia mudar aquela situação. Ao invés de eu ficar só olhando por tudo aquilo que estava acontecendo, eu decidi agir. A primeira coisa que eu fiz foi decidir organizar a minha vida financeira. A partir daquele momento que eu tomei aquela decisão, eu listei o valor inicial da dívida que eu tinha naquele momento, que era de R$1.800, e decidi que daquele dia em diante, todos os meses eu iria separar 10% do que eu ganhava para quitar aquela dívida e montar a minha reserva de emergência. Aqui fica uma dica para você que está endividado hoje: jamais olhe o valor total da sua dívida com juros. Olhe ou busque pelo valor inicial da sua dívida. Eu tinha uma dívida de mais de R$4.000 que foi rodando juros sobre juros, mas o valor inicial da minha dívida era de apenas R$1.800. Então, entendendo isso, fica muito mais fácil, muito mais simples para você entender qual direção você precisa seguir para você conseguir tirar essa inadimplência. Segundo ponto, passei a estudar o que de fato poderia mudar a minha vida pessoal, financeira e tudo que estava passando comigo naquele momento. Então eu li 3 livros que, na minha concepção, são livros essenciais que qualquer pessoa precisaria ler se pretende mudar de vida. Em primeiro lugar foi O Pai Rico, Pai Pobre. Em segundo lugar, Os Segredos da Mente Milionária. E em terceiro lugar, um livro sobre negociações de dívidas do Brainswell, que chama Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Esses 3 livros mudaram totalmente a minha visão sobre o mundo, sobre os negócios, sobre as finanças. E depois de ler esses 3 livros, eu tomei a decisão que tudo aquilo que eu estava passando dentro de casa, brigas constantes, falta de dinheiro, um péssimo relacionamento, tudo aquilo que eu estava vivendo, que estava me atrapalhando de viver de fato a vida que eu queria viver, da minha família pra frente, aquilo nunca mais iria acontecer. E mais uma vez, é até engraçado eu vir aqui contar a minha história pra vocês, porque é difícil a gente se abrir aqui na internet, muitas pessoas vão ver esse vídeo, mas a decisão que eu tomei de mudar de fato a minha vida foi baseada naqueles 3 meses, onde eu estava passando o pior momento da minha vida
vida e eu decidi que se eu começasse a pensar diferente, agir diferente, eu tinha certeza que a minha vida ia mudar a partir daquele momento. Enfim, o tempo se passou e a lição mais importante que eu aprendi na minha vida financeira foi a criar a disciplina de poupar e investir 10% do que eu ganhava todos os meses. E assim, em pouco tempo eu consegui quitar a minha dívida e também montar a minha reserva de emergência. Eu tenho um vídeo aqui bem antigo no canal onde eu ensino e falo um pouco mais exatamente sobre esse momento. E um detalhe, eu fiz tudo isso sendo CLT, ganhando um salário de apenas R$ 1.800. Mas foi aí, nesse momento, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre investimentos e perceber que quanto mais dinheiro eu investisse, maiores poderiam ser os retornos que eu poderia ter. Só que naquele momento, eu era CLT, eu ganhava R$ 1.800, eu não conseguia mais tirar mais dinheiro daquele valor, porque como eu disse pra vocês, eu pagava a faculdade, a parcela do carro, eu pagava os custos que eu tinha dentro de casa, mesmo morando com os meus pais, e até engraçado, eu conto isso em outros vídeos, cara, eu não tinha dinheiro nem pra fazer a manutenção do meu carro. Pra você ter uma noção, um amigo meu tem uma loja de bateria, e ele já teve que empurrar o meu carro, um Corsa 98 no posto, porque a bateria do carro acabou. Então, imagina a vergonha eu passando toda aquela situação e tentando mudar de vida. Então, vivendo essa situação, mas tendo a mentalidade correta e sabendo o caminho que eu queria seguir, eu resolvi trabalhar mais. Eu fui fazer hora extra, eu fui me dedicar a estudar, e eu fui cada vez mais melhorando a minha performance como vendedor e conseguindo fazer mais vendas e bater mais metas. Tem até esse caderninho que está aparecendo aqui para vocês, onde eu anotava todas as minhas metas da semana, do mês, porque eu estava empenhado que eu ia mudar de vida independente do que acontecesse. Nesse período, como eu disse para vocês, eu consegui quitar minha dívida, ter um bom valor investido, e foi aí que eu comecei a contar para as pessoas exatamente o que eu estava fazendo para conseguir mudar a minha realidade. E como a maioria das pessoas não sabiam sobre investimentos e continuam não sabendo, eu comecei a explicar de um jeito simples e fácil de entender o que eu estava fazendo, o passo a passo que eu estava seguindo para mudar a minha vida e quais resultados eu já estava conseguindo obter. E foi trabalhando como CLT, ganhando R$ 1.800, que eu comecei a mudar totalmente a minha vida e vim aqui para o YouTube contar para as pessoas o que eu estava fazendo, a realidade que eu estava passando, contar um pouco da minha história e mostrar para as pessoas que se elas aprendessem um caminho, bastavam elas seguir, que com certeza o resultado delas também dariam certo. Eu demorei mais de um ano para receber o meu primeiro pagamento como YouTuber, nós demoramos mais de 10 meses para bater 1.000 inscritos aqui na plataforma. E hoje já somos mais de 400 mil seguidores, juntando as plataformas Instagram, YouTube, TikTok. E graças a uma decisão que eu tomei lá atrás, onde eu estava vivendo a pior fase da minha vida, hoje eu já me casei, já saí da casa dos meus pais, tenho um patrimônio de quase R$500 mil, tenho uma carteira pública com mais de R$100 mil investidos, eu e a Larissa já morou na Europa, tiramos a cidadania italiana dela, tenho minha própria empresa e hoje uma renda de mais de R$40 mil mensais. Só que o que eu quero que você tire de ensinamento com tudo isso? As 3 coisas que me fizeram mudar de vida e que se você seguir pode mudar a sua vida também, é que em primeiro lugar eu entendi muito bem, você precisa entender que você está aonde você deveria estar. Hoje, se você não tem dinheiro, se você está endividado, se você está passando uma situação difícil, isso é consequência das atitudes erradas que você tomou em relação ao seu dinheiro. Eu não quero entrar em questões sociais aqui, porque eu sei que é um fato. Nem todo mundo tem a mesma educação, nem todo mundo tem a mesma informação e nem todo mundo tem os mesmos privilégios. Só que entender isso muito bem te faz procurar alternativas diferentes e pode te ajudar a mudar totalmente a realidade que você se encontra hoje. Talvez, meu amigo, você vai ter que caminhar um período muito distante somente para chegar no mesmo ponto que algumas pessoas já estão vivendo hoje. Talvez a sua idade não te beneficie, talvez a sua família não te valorize, ou até mesmo talvez a sua condição financeira não estimule. Mas isso não altera em nada as suas chances de mudar de vida. Aconteceu isso comigo também, eu era CLT, eu sei muito bem o que é trabalhar, passar dificuldades, ganhar pouco dinheiro e não entender a direção. Mas entender que somente eu poderia mudar aquela situação me fez erguer a cabeça e procurar o caminho correto. Então hoje, independente da situação que você esteja passando, olhe para a história de outras pessoas que seguiram o mesmo caminho que você quer trilhar e aprenda com esses ensinamentos. Segundo ponto, a regra é muito simples, não precisa inventar a roda. Se você quer ser rico, gaste menos do que você ganha. Se você ganhar 10 mil, gaste 5 mil. Se você ganha 5 mil, gaste apenas 2 mil. E a diferença é que sobrar desse resultado, você vai investindo todos os meses. Ah, Lucas, mas em que eu vou investir? Investe naquilo que faz sentido para você nesse momento. Quando eu era CLT, eu não tinha tanto conhecimento, então eu não ia me aventurar em algo que eu não entendesse. Por isso, todo o meu dinheiro iria diretamente para o CDB de liquidez diária. Talvez o seu investimento precisa ser em você, em conhecimento, na sua saúde, não sei o que você está precisando no momento. Mas a regra é clara. Viva um padrão abaixo do seu custo de vida e invista esse dinheiro em coisas que vão te retornar mais dinheiro. Porque o cara que ganha 10 e gasta 5, ele acha que viver com 5 mil é muito pouco, então automaticamente ele vai criar
criar novas formas de ganhar mais dinheiro. O cara que ganha 5, mas gasta apenas 2 mil reais, ele entende que viver somente com 2 mil reais é muito pouco e automaticamente ele vai procurar novas formas de ganhar mais dinheiro. Hoje eu ganho mais de 40 mil reais por mês, mas eu sei muito bem o que é ganhar 1.800. A diferença é que lá atrás eu sempre me esforçava para ganhar mais dinheiro e a diferença do que eu ganhava mais, eu investia todos os meses. Então viver um degrau abaixo do seu padrão de vida não é questão de opção, é uma decisão que se você quer mudar de vida, você precisa tomar a partir de agora. Número 3, tenha objetivos específicos e muito claros. Sabe qual é o maior erro das pessoas e que impede a maior parte das pessoas de evoluir na vida? Não ter clareza de onde elas querem chegar. Por isso a maioria das pessoas passa anos e anos, continuam ganhando o mesmo salário, andando com as mesmas pessoas, fazendo o que elas sempre fazem e por consequência tendo os mesmos resultados. A falta de planejamento, principalmente a falta de planejamento financeiro, faz com que você continue no mesmo lugar e por consequência acabe reclamando de tudo. O problema não é o quanto você ganha, e sim o quanto você mantém. A verdade é que se você não sabe nem administrar o pouco que você tem hoje, você jamais irá conseguir administrar um pouco mais do que você já tem. A termos de curiosidade, existe um estudo nos Estados Unidos que comprova que mais de 80% dos ganhadores de loterias nos Estados Unidos perdem tudo em menos de 3 anos. Isso porque essas pessoas ganham muito dinheiro, mas não alteram sua forma de pensar. Isso prova que o problema da maioria das pessoas não é o dinheiro, e sim a forma como essas pessoas lidam com o dinheiro que têm. Por isso, tenha um planejamento claro e objetivo de onde você quer chegar. Dica 4 aqui, uma dica bônus pra gente finalizar esse vídeo. Eu enriqueci antes dos 30 anos porque eu decidi não seguir a maioria das pessoas. Em uma sociedade onde casar muito novo é ser um idiota, eu decidi casar. Em uma sociedade onde é errado trabalhar muito e investir uma parte do que você ganha, eu decidi trabalhar e decidi investir. Em uma sociedade onde as pessoas jogam os ricos contra os pobres, eu decidi mudar a minha vida para servir de exemplo e ajudar pessoas que hoje estão passando uma realidade muito próxima do que eu já vivi. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que você tem feito pela sua vida que a maioria das pessoas não faz? Até quando você vai ficar assistindo somente o resultado de outras pessoas? Se eu fui lá e fiz, você também consegue. Se contar um pouco da minha história que te ajudou e te inspirou, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscrever aqui nesse canal para que o YouTube entenda que você gosta de vídeos como esse, que você está buscando evolução financeira, evolução pessoal e você quer aprender o melhor dos investimentos. Foi muito legal contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Se você se identificou, se você passa algo parecido com isso, não esquece de deixar aqui nos comentários. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!